Olá, meu querido e minha querida, que está aqui conosco mais uma vez em nossa leitura diária da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje iniciaremos o livro de Lucas, capítulo 1, 2 e 3. Todo cristão deve ter essa mentalidade de ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, para que em um ano você leia a Bíblia toda. Papel principal do cristão: ler a Bíblia, orar e jejuar. Nós estamos enfrentando alguns problemas técnicos nos meios de locomoção das redes sociais, por problemas de aparelho, problemas de senha, algumas coisas complicadas aí que eu não tenho muita aptidão em relação a isso aí, mas eu espero que em breve você possa acompanhar todas as leituras e todo o trabalho que é feito na congregação das igrejas Nova Vida em Cristo, lugar de recomeço. Nós temos 20 frentes de trabalho, uma delas é empregos para pessoas que querem arrumar um emprego. Nós arrumamos mais de 100 empregos, casamento gratuito, nós já casamos algumas pessoas. Temos o de cesta básica que vai no SEASA e dentre vários outros também. Não vou falar aqui agora, citar todos, mas você que está agora neste momento assistindo esse vídeo da leitura diária da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esteja acompanhando conosco, faça parte desse projeto Pão da Vida. É um projeto de ajuda mútua, onde você ajuda o próximo e, consequentemente, você é ajudado no que você precisa. Porque quem planta, colhe. É uma lei, é um princípio da semeadura, ao qual, se todos nós entendermos e descer para o nosso coração, o Senhor abençoará. Espera aí que teve um probleminha aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler a Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 1, diz: Prezado tio Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aquelas que viram estas coisas desde o começo e anunciaram as mensagens do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que estas coisas aconteceram desde o princípio. Achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era da família dos sacerdotes. Este casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme o costume dos sacerdotes. Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso sentou no templo do Senhor. Durante o tempo em que os incensos queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração e a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho e nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias.
Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para que a vinda do Senhor venha. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber se isso é verdade o que você está falando? Estou muito velho e a minha mulher também. E aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo do Senhor Deus, e ele me mandou falar a você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar. É verdade, né, Deus? Então percebeu que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para os povos. Quando terminaram os seus discípulos de serviço no templo, os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa, pouco tempo depois de Isabel, a sua esposa. Ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora vai, que o Senhor me ajudou. Ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela lhe chamava Maria, e o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Olha que bênção. Ô bênção. Eu fico emocionado quando leio isso. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. E então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo. Olha o cavalinho pocotó. Ele será um grande homem, será filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível. É engraçado, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, os animais se achegam perto. Não sei se você já reparou isso, um dia você faça um teste. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo, o Filho de Deus. Isso mesmo, o menino será chamado de Santo, o Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. A sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Isso também nós podemos falar em... Olá, seja bem-vinda, mamãezinha querida. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Mãe, o áudio tá bom aí? Responde aí para mim, por favor. Olha, o cavalo tá bem aqui do meu lado, gente. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu. Que bênção! Viu? A criança dentro do ventre já sentiu que existia alguma coisa diferente. Nós já temos a confirmação de algo sobrenatural.
Dá uma olhada na câmera, tá embaçada. Não, tá normal. Eu acho que a sua que tá embaçada. Quem sou eu para que a mãe do seu Senhor venha me visitar? Quando ouvi que você me cumprimentar as crianças, ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa do Deus, o meu Salvador. Viu que bênção, gente? Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos os dias vai chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, 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 santo. E ele mostra a sua bondade a todos os que temem e todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrama os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em alta posição. Viu? Seja humilde. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou ao povo de Israel. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou a todos. Deus quer te ajudar. Ajudou o povo de Israel, o seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Chegou o tempo de Israel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar do grande e bondoso, o Senhor. Oh, glória a Deus! E todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam fazer e dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse que o anjo tinha falado para ela. O que o anjo tinha falado? O nome dele vai ser João. Aquele que pregava, que comia gafanhotos e andava com panos de saco. E pregava: arrependa-se. E agora eu digo para você também que está aí ouvindo: arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando o nome que ele queria pôr no menino. Zacarias pediu a tabuinha para escrever o nome. O nome dele é João. Oh, glória a Deus! E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo. E a notícia dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judeia. Todos que ouviam essas coisas e pensavam nelas pronunciavam: o que será que o menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a profetizar e disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Deus quer te dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Olha só, falando de João, falando de Jesus agora, se retratando a Jesus. Louvemos ao Senhor, enviou para nós o poderoso Salvador, aquele que é descendente do servo Davi, linhagem real. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar de todos os nossos inimigos e nos livrar de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento e o nosso antepassado Abraão prometeu que nos livraria de nossos inimigos. Deus quer te livrar dos seus inimigos. Busque o Senhor, coloque sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai te livrar dos seus inimigos. Para que sejamos somente dele e façamos o que Ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado profeta do Deus Altíssimo. E irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para Ele. Você anunciará
ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão. Derrama, Senhor, bênção sobre nossa vida. Derrame chuva. Nós precisamos de chuva. Nós estamos sem chuva, sentindo muito calor. E não estamos vendo a chuva. Derrama da tua chuva sobre nós, ó Deus. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era o governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se, porque era da descendência dele, então ele foi para a terra lá para se registrar. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Esta estava grávida, e aconteceu que achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu filho, enrolou em um pano e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. E aí nós conhecemos a história que Maria estava num local onde tinha o estábulo e tudo mais, e o rei Jesus nasceu na manjedoura, porque naquela época o pessoal estava fazendo recenseamento e as pousadas, elas não tinham local para dormir, estava muito cheia as pessoas. Aí eles ficaram lá e, de costume, como o José Orlando, aniversariante hoje, fez uma palestra um dia, explanou para nós que era de costume, sim, algumas pessoas às vezes pousar nesses locais. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o seu povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor, o grande eu sou, Yahshua HaMashiach. Esta será a prova: de vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus dos exércitos. Oh, glória a Deus! Glória a Deus nas alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para o campo, contando hinos e de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado este nome ao menino antes dele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei, viu? A apresentação das crianças é institucionado pelo Moisés.
A criança deve se batizar quando está adulta e tem revelação daquilo para a sua vida. Então ela faz o batismo nas águas, imersão ou aspersão, algumas pessoas fazem. Mas quando a criança nasce, nós, como os responsáveis da pessoa, da criança, pais, tios, avós ou qualquer tutelar responsável pela criança, é muito importante você fazer essa apresentação da criança a partir do 7º dia na igreja, na assembleia, na sua congregação. Eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do seu povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simão perguntou ao menino no colo e louvou a Deus. E ele disse, viu? O cara tinha essa entronização com o Espírito Santo de Deus. Ele era um homem de Deus e quando ele viu Jesus, ele percebeu que existia algo diferente. Muitas pessoas tentam retrucar, tentam provar que Jesus não era Jesus, que Jesus não é Jesus. Mas a Bíblia, ela não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, já podes deixar que eu, o teu servo, partir em paz. Pois eu vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os povos, os judeus para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com Simão disse a respeito dele. Simão os abençoou e Maria disse, a mãe de Jesus disse, e Maria disse, este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente de Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará com o seu coração. Maria disse. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva de muitos e muito idosos. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado com seu marido, ele morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite. Jejuando e fazendo orações. Gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha, leia a Bíblia. A palavra de Deus, fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para Galileia. Que dia incrível, hein? Que dia abençoado. Seja bem-vinda, Thaís Nery. Que Deus te abençoe, minha querida. O áudio está bom? O vídeo está bom? Todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei. 3 dias depois, gente, pensa, misericórdia, misericórdia. Ouvindo ele e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as suas respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse:
meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando por você. E Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus já tinha a identidade. Olha só, já a confirmação da identidade de Jesus. Então Jesus voltou à casa com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso em seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador de Roma. Neste tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galileia e o seu irmão Felipe governava a região da Itureia e Traconites. A Lisânias era governada por Abilene. Olha, eu conheço a Abilene. E Anás e Caifás eram da região das grandes sacerdotes. Foi neste tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou a toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados. Se o seu caminho está torto, pau que nasce torto, o carpinteiro de Jerusalém endireita. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode trazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que dá frutos que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. A sua vida tem trago frutos bons? A palavra de Deus diz que toda árvore que não dá bons frutos será cortada. Mas a sua vida não acabou, você ainda pode, hoje mesmo, se decidir a ter uma nova vida em Cristo. E aqui, através da palavra de Deus, é o recomeço. O que devemos fazer? Ele respondia. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Olha as obras sociais aí, ó gente. Nós temos algumas obras sociais. Se você tem roupas para fazer doação, pode entrar em contato conosco, que nós temos várias roupas para serem doadas. Se você quer roupas, pode entrar em contato conosco, que nós iremos recolher para fazer as doações. E se você está precisando de doação de roupa, pode entrar conosco também em contato conosco, que nós iremos te auxiliar para essas doações que você precisa e te ajudar. Alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Honestidade, né, gente? Honestidade. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas chegará alguém, está chegando, que é mais importante que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
com a pá que tem na mão, mas vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. É o famoso inferno, que é uma realidade que todo mundo tenta não falar sobre ela. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. A esposa do irmão do próprio Herodes. Nó. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Ai, Senhor da glória. Depois do batismo de todos aqueles do povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanão, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri. Ó o Neri aí, ó. Filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matate, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Asniri, filho de Esron, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Sorug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Asparchade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lemeque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Melalael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, que é filho de Deus. É a nossa genealogia e nós seguimos ela. E aqui terminamos mais uma leitura da palavra de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e as bênçãos do Senhor repousará sobre você. E pode ter certeza, você pode até passar por obstáculos, mas tudo irá bem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com mais uma leitura da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4, 5 e 6. Deus te abençoe. E compartilhe esse vídeo. Ajude o nosso canal. Quem planta amor, colhe milagre. Chururu, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais. Ó neném, ó neném, ó neném, neném, ó neném. Cadê a neném? 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 Deus te abençoe.